ao iniciarmos as nossas atividades, nós oramos as bênçãos de Deus para todos nós, a paz de Jesus e o apoio indispensável dos amigos da espiritualidade, sem os quais muito pouco conseguiríamos. Quando falo muito pouco, refiro-me a mim mesmo, porque eu sei que por nós, não obstante estudarmos, lermos, meditarmos, refletirmos, cogitarmos, mas o amparo que nós recebemos dos amigos espirituais é fundamental em nossas vidas. E em especial o nosso amigo espiritual, aquele que está conosco sempre, que é o nosso anjo guardião. Aquele, quando nós adentramos nessa existência, ele designado pela espiritualidade maior, sempre nos acompanha na nossa existência. É pena que nós ainda recorremos tão pouco a esse amigo. É pena que nós escutamos tão pouco esse companheiro tão leal que nós temos sempre ao nosso lado. Mas como todo espírito mais esclarecido, ele não impõe as coisas a nós. Ele nos convida, ele nos chama às reflexões, mas ele não faz imposições. Mas todas as vezes que nós nos reportamos a ele, ele sempre está nos auxiliando. E aqui na casa, mais ainda, porque nós sabemos que a casa constantemente está em atividade. Quando nós chegamos, os trabalhos já começaram há muito tempo. Nós vamos embora para os nossos lares, mas as atividades continuam de forma contínua aqui na casa espírita. E é por isso que nós chegamos aqui e nos sentimos tão bem. Sentimos que o ambiente está leve, está harmonizado, propício às reflexões, propício às cogitações, porque a espiritualidade prepara o ambiente para nos receber. Então, nós agradecemos muito, primeiramente, a equipe dos companheiros encarnados. A Lud, que sempre nos convida, sempre mantemos contato, e sempre é uma alegria, Lud, poder estarmos aqui conversando, fazendo reflexões a respeito de passagens do Evangelho, a respeito de ensinamentos que nos foram trazidos pela doutrina espírita. Nossa pretensão não é fazer palestra, não é trazer grandes, mas é fazer reflexões com os nossos amigos e irmãos aqui presentes. Quando falamos em reflexões, em cogitações, precisamos pensar, refletir e cogitar a respeito da maior mensagem que o mundo conheceu até hoje, que é o Evangelho de Jesus. Muitos devem ter percebido, quando nós falamos em pensar, em refletir, usamos uma outra expressão, cogitar. E tem um propósito. Final do século XVI, 1596, final do século. Nasce aqui na Terra um filósofo, um matemático, uma pessoa que iria trazer uma grande contribuição ao mundo. E esse filósofo nasceu na França, viveu 54 anos conosco, 1650 ele retorna à espiritualidade, mas nesses 54 anos nos trouxe uma grande contribuição. E em especial, quando ele tem uma frase que ele nos chama a fazer reflexões profundas, é muito interessante para os nossos dias de hoje. E nós gostaríamos de começar então as nossas reflexões dessa noite, relembrando esse grande matemático, esse grande filósofo, que foi René Descartes. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: cogito ergo sum, que traduzida para nós, aqui para o português, para a língua latina, foi traduzida da seguinte forma: penso, logo existo. É muito profundo o ensinamento trazido nessa frase que nos foi trazida por René Descartes. Penso, logo existo. Mas, ao fazermos a tradução cogito ergo sum, na verdade, o cogito foi traduzido por penso, mas o cogito é muito mais profundo do que o penso. Pensemos. Eu vou pensar
pensar o que eu vou fazer no fim de semana, eu vou pensar o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, eu vou pensar nas minhas férias, eu vou pensar, estou tendo assim pensamentos muito cotidianos, muito tranquilos em nossa vida, pensando a respeito de situações da nossa vida. Que bom quando chegar as férias, vamos descansar, vamos estar com a família. O que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Tem alguma atividade? Tem outro? Eu estou pensando. Mas eu não estou pensando da forma com que René Descartes nos convida a fazer. Porque quando ele diz cogito, é muito mais do que simplesmente pensar. É analisar em profundidade. É mergulhar naquele conceito, naquele ensinamento, naquela proposição e pensar sobre todos os aspectos daquela situação. Então é dessa forma, na verdade, quando o filósofo nos convida a dizer cogito, logo existo, é nesse sentido, é de pensar com grande profundidade a respeito de algumas situações da nossa vida. Porque quando nós agimos dessa forma, é que nós vamos ter uma noção mais ampla, mais ampliada da nossa existência. Se eu cogito, se eu faço essas reflexões profundas, agora sim, agora eu existo, mas na amplitude do que a vida representa para todos nós. Por esse motivo, é que quando nós temos em mãos essa obra, que foi a mais extraordinária que o mundo conheceu até hoje, que é o Evangelho. O Evangelho que nos foi trazido por Jesus como a segunda revelação divina a toda a humanidade. Longo período de preparação antes dessa obra extraordinária chegar até nós. 12 séculos antes, Moisés recebe no Monte Horebe, no Sinai, os 10 mandamentos. A grande preparação para o recebimento dessa obra. 12 séculos depois, com toda a evolução que o mundo passa, o mundo vive o momento mais esplêndido. A Terra vive o seu momento de grande beleza, espiritualmente e moralmente falando, porque o mundo conhece o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem divina a todos nós. E a importância é tão grande que o próprio Cristo, que Jesus, vem nos trazer pessoalmente a mensagem. E a maior mensagem recebida até hoje. A doutrina espírita chega como terceira revelação, com uma finalidade, com um objetivo, de relembrar essa que foi a maior mensagem que o mundo recebeu até hoje. E nos fazer compreender muitas outras coisas que agora já temos condições de entender. Quando a doutrina espírita nos mostra as realidades espirituais, nós começamos a entender que nós somos seres espirituais, passando por períodos de aprendizado aqui no plano físico, mas que o mais importante em nossa vida é a nossa existência espiritual, e todos nós retornaremos à espiritualidade, e ao retornarmos será feita uma avaliação das nossas aquisições durante o período em que estivemos encarnados dessa existência curta, longa. O importante é a forma com que ela é aproveitada. O valor que nós damos às coisas materiais, o valor que nós estamos dando ou não às coisas espirituais. Por isso, quando você abre o Evangelho, e vem lá o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é um capítulo recorrente sempre em nossa existência, porque se nós vivemos no mundo, estamos aqui na materialidade. Isso é importantíssimo para nós. Mas Jesus vem e nos diz: nós não somos do mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, a nossa realidade é muito maior que a realidade do mundo. Devemos dar valor às coisas do mundo? Com certeza, porque somos pessoas vivendo no mundo, mas o grande valor e o grande significado de nossas vidas não está no mundo, está nas realidades espirituais. E o mundo, nesse momento, é uma escola das mais extraordinárias em nossas vidas, porque de acordo com o que nós fizermos no mundo, será o nosso retorno de alegria, de tristeza,
no plano espiritual quando nós retornarmos. Tudo é consequência. O mundo causal é o mundo dos espíritos. Onde estão as causas, aqui são os efeitos. Então, quando nós retornarmos, conforme a nossa vida aqui, será a nossa situação no mundo espiritual, o nosso grande retorno. E uma certeza todos nós temos em nossas vidas: um dia, todos nós retornaremos ao mundo espiritual, de onde viemos. Estamos momentaneamente aqui. Se estamos momentaneamente aqui, é preciso aproveitarmos ao máximo o que o mundo nos oferece em oportunidades de crescimento, de evolução e de elevação. E no contato com as pessoas está o maior desafio, mas ao mesmo tempo é o maior mérito em nossas vidas, é no relacionamento que nós vamos ter com as pessoas. Porque aqui nós encontraremos pessoas boníssimas que nos antecederam, que são nossos parentes, que são nossos amigos, que são pessoas que vão se agregando em nossas vidas e vão nos ajudar muito para que nós passemos pela existência e retornemos com mérito ao plano espiritual. Mas também nós encontraremos com toda certeza pessoas de grande dificuldade durante a nossa existência. E essas pessoas são pessoas que ou nós já estamos comprometidos com elas, ou com situações que passamos semelhantes com elas, ou então são situações que estarão provando como está o nosso entendimento com relação a essa mensagem, que é a lei de amor, que é a lei de fraternidade, que é a lei de convivência, a lei de sociedade que nós estamos inseridos. Então, conforme passarmos no relacionamento com essas pessoas, sairemos com méritos, vitoriosos, mas podemos complicar também a nossa existência se ao relacionarmos com as pessoas, não aproveitarmos essa oportunidade bendita para ressarcir os débitos, para aprendermos as lições do Evangelho, porque o que vale para nós mesmos é o que nós estamos colocando em prática durante a nossa vida. Isso é mais importante. Em que momento Jesus nos trouxe o ensinamento de que nós devemos perseverar até o fim? E é sempre importante, né? Quando nós pegarmos esse livro em nossas mãos, temos a consciência que aqui não está uma obra comum das nossas vidas, mas aqui está a obra mais importante de nossa vida. Porque esses ensinamentos, esse código, que é um código de moral para nós, vem trazer os maiores ensinamentos que a humanidade, o homem no sentido de humanidade, pode conhecer até hoje. Estão exarados aqui nesse livro. Consequentemente, não podemos pegar a obra, vamos ler o Evangelho. Aqui nós temos que cogitar, mais do que pensar. Cogitar, pensar em profundidade, apurar as nossas reflexões, sair da superficialidade do ensinamento e mergulhar na essência do que a mensagem quer dizer para nós. Nesse ponto que a doutrina espírita vem nos ajudar, nesse entendimento, nessa compreensão dessa mensagem que é extraordinária para nós. Tudo que aqui está gravado, exarado, escrito, esculpido, tudo que consta nessa obra extraordinária chamada Evangelho, precisa ser conhecido, lido, analisado, cogitado em profundidade o que o ensinamento está dizendo para nós. Mas o mais importante, o que esse ensinamento pode e deve modificar a nossa existência. Vejamos, a doutrina espírita está conosco há 159 anos. Chega no dia 18 de abril de 1857, na França, é lançada a primeira obra, o Livro dos Espíritos, nos trazendo a realidade espiritual em nossas vidas. O ano que vem fará 160 anos essa obra. Ela é uma doutrina extremamente jovem,
comparado com os 2000 anos que nós temos da mensagem de Jesus. Dessa forma, se nós somos espíritos que já temos muitas existências, muito conhecimento adquirido, todos nós, invariavelmente, já pertencemos a outros segmentos religiosos. Com toda certeza. Na condição de frequentadores ou na condição de divulgadores da mensagem do Evangelho. Então, talvez muitos de nós já tenhamos atuado nas igrejas, da Igreja Católica, nas igrejas reformadas. Ou seja, essa mensagem não é nova para nenhum de nós. Com toda certeza. Todos nós, nesses 2000 anos que a mensagem está conosco, já tomamos conhecimento muitas vezes a respeito dessa mensagem. Em outros tempos, quando nós tomávamos conhecimento dessa mensagem, em outros tempos, nós entendíamos que ir uma vez por semana, lá no nosso segmento religioso, que todos são excelentes. A Igreja Católica traz uma contribuição extraordinária em nossas vidas. Todos nós já frequentamos, já participamos das missas, vimos os sermões, que é o momento mais sublime daquela cerimônia, quando é lido a passagem do Evangelho de Jesus, e o padre, o sacerdote, vai fazer as suas considerações, as suas reflexões a respeito da mensagem. Muitas de grande lucidez, de grande alcance. Mas nós queremos dizer o seguinte: quantos de nós já tantas vezes que estivemos presentes nos segmentos religiosos que o mundo nos oferece, e íamos uma vez por semana ao segmento religioso que elegemos, ouvíamos a mensagem, recebíamos a comunhão, a hóstia, ou conforme outros segmentos religiosos, o que era oferecido, e íamos para a nossa casa e dizíamos para conosco mesmo: eu estou justificado. Eu fiz a minha parte com relação ao que o segmento religioso nos pede hoje. Com certeza, todos nós já passamos por esse momento em nossas vidas. Com toda certeza. E até aquele momento, nós agíamos assim, isso talvez em outras existências, ou talvez nessa existência mesmo, quando frequentamos outros segmentos. E nós entendíamos que nós estávamos justificados. Eu fiz a minha parte no processo. Eu fui até o segmento religioso, eu ouvi a mensagem, eu recebi, eu confessei, eu comunguei, está tudo certo para mim. Naquele momento, estava efetivamente tudo certo para nós. Mas como nós somos seres que estamos em constante progresso, em constante evolução, com o passar do tempo, com novos esclarecimentos chegando até nós começamos a entender e a perceber que naquele momento aquilo foi importante para nós, mas que neste momento que nós estamos vivendo hoje, já precisamos avançar um pouco mais, subir um degrau a mais, um patamar a mais. Ou seja, só escutar a mensagem e achar que estamos justificados já não é suficiente mais para nós. Vamos um pouquinho mais longe. Frequentamos a casa espírita. Vimos hoje a essa casa, que nos recebe, que nos acolhe, com tanta harmonia, com tanto carinho. Se nós formos para a nossa casa, dizendo ou pensando da seguinte maneira: eu fui assistir a palestra, tomei a água fluidificada, tomei o passe, os benefícios do passe, que me refez, traz energias novas, fluidos renovados para mim, e volto para a minha vida. E se eu ficar nessa situação, a pergunta é: em que estamos sendo diferentes daqueles outros momentos quando nós íamos a outro segmento religioso e, por frequentar um dia da semana, por receber os benefícios que o segmento nos proporcionava, achávamos que estávamos justificados perante a orientação moral e espiritual que nos era oferecida?
Qual a diferença se fazemos isto hoje? Não é uma crítica, é uma reflexão para podermos entender que só virmos à casa espírita, escutarmos a palestra, nos maravilharmos com os ensinamentos dessa obra extraordinária, é o grande passo em nossas vidas. É a grande decisão que nós tomamos. Mas só isso não basta para nós. O convite que a doutrina espírita traz para nós é conhecermos essa que foi a maior mensagem. Mas a grande pergunta que ela faz a cada um de nós é: em que essa mensagem está nos modificando nesse momento, como seres que vivemos aqui nesse mundo, nessa oportunidade bendita de crescimento, de aprendizado e de evolução? Em que essa mensagem está nos modificando como pessoas? Didaticamente é chamado de transposição didática. Aquilo que eu conheço em teoria, mas quando eu trago aquilo para a prática, eu faço essa transposição. E quando eu trago a teoria para a prática, e essa prática começa a redirecionar a minha vida, ou me ajudar nas minhas decisões, esse é o grande momento da nossa existência. Esse é o grande diferencial da nossa vida aqui na Terra. Pois, se assim não for, nós ainda estaremos na condição que nos encontramos já há muito tempo atrás, de irmos uma vez à casa, uma vez ao segmento religioso, e dizermos: estou justificado, estou quites com as minhas obrigações perante a divindade, perante a religiosidade. Nossos pensamentos devem se alargar, porque passamos por um momento especial na nossa condição como espíritos encarnados aqui na Terra. Retornaremos ao plano espiritual. Quando? Dentro da programação que cada um de nós tem. Porque ao ingressarmos no plano físico, cada um vem com um tempo. E dentro desse tempo, vem com um planejamento da nossa existência, para fazermos determinadas coisas, andarmos em determinados campos do conhecimento, que é algo fundamental para nós, porque o conhecimento é patrimônio do Espírito, que jamais se perderá. Mas em especial, obras, resultados efetivos das nossas posturas, porque as nossas obras serão os nossos advogados quando nós retornarmos ao plano espiritual. Elas, as obras, falarão por nós, porque quando retornarmos ao plano espiritual, todas as coisas que nós usamos na existência, muitas vezes a dissimulação, muitas vezes uma outra face da realidade que nós apresentamos, é comum isso hoje. Mas ao retornarmos ao plano espiritual, a face da verdade é que estará frente a frente entre nós e os companheiros da espiritualidade, que nos ajudaram na nossa preparação reencarnatória para que estarmos. Aí então veremos face a face a verdade, como nos versos belíssimos de Camões. Nesse momento então verei a verdade face a face, diante de mim, quando ele fala a respeito do amor, num poema belíssimo de Camões, falando a respeito do amor. E depois, mais tarde, o Renato Russo teria oportunidade de uma música chamada Monte Castelo, quando ele começa falando a respeito da epístola de Paulo, da caridade, e complementa depois com os versos de Camões, falando o que é o amor, numa beleza extraordinária, mensagem referente ao amor. O apóstolo Paulo, cumprimentando com Camões, um dos maiores poetas, um dos maiores escritores da humanidade. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque somos seres encarnados. Pergunta: sabemos quando retornaremos ao plano espiritual? Não. E
se for amanhã? E se for no fim de semana? Quando que aquela moça poderia imaginar que no dia de realização de sua vida estaria unindo-se a uma outra pessoa que elegeu para ser o seu companheiro durante a existência, e vai chegar fazendo um sonho, satisfazendo esses sonhos que nós trazemos, sejam quais forem. Chegar, vai de helicóptero, chegar no local onde vai se unir com a pessoa, e lá está a família esperando, lá está aquele que foi eleito por ela para a sua vivência aqui na terra, e de repente o helicóptero cai e a sua existência encontra o término naquele momento. Vivemos agora, essa semana, a queda do avião. Quando que aquelas pessoas pensariam que retornariam ao plano espiritual daquela forma? Se estavam viajando numa grande realização de suas vidas. Mas essa é a nossa vida, porque nós não sabemos quando nós retornaremos ao plano espiritual. Mas nós sabemos o que devemos aqui fazer para o dia que retornarmos e nos encontrarmos face a face com a verdade, termos advogados ao nosso favor. Ou seja, as obras que nós realizamos, que são os grandes advogados da nossa existência. E se nós formos levados, e quando eu falo advogado, não que nós sejamos julgados no plano espiritual, porque não há julgamentos. O que há são análises com relação à vida. Porque as perguntas que nos serão feitas ao retornarmos ao plano espiritual será a primeira delas. E essas 3 perguntas serão feitas a todos, indistintamente, que fazem parte do processo de evolução da existência física. Primeira pergunta: meu irmão, minha irmã, o que fizeste para o teu crescimento intelectual e moral enquanto estiveste encarnado? O conhecimento intelectual é patrimônio do espírito, que jamais se perde. O conhecimento moral e espiritual vai nos levar às obras, que é o de mais importante para nós. Então, ao serem feitas essas perguntas, se nós tivermos respostas, as obras serão aqueles que irão nos representar quando essa pergunta foi feita. E é claro que eles não vão fazer a pergunta se eles souberem que nós já estamos realizando obras, porque aquilo estará expresso em nós, no nosso corpo perispiritual. As nossas obras estarão todas ali gravadas, estarão nos dizendo: fizeste isso, fizeste aquilo. A menor coisa que nós fizermos na nossa existência será considerada em nosso favor e em nosso benefício, por menor que seja, simples, que nós não vamos nem nos dar conta que fizemos nessa existência, mas será considerado. Que de menor a gente possa pensar, menor, mas se foi alguma coisa que ajudou, nos será considerado. Quando o Espírito Hilário Silva conta numa das suas obras psicografadas por Chico Xavier, e quando o Espírito chega e dizem para ele: você ajudou aquele dia sua mulher a enxugar a louça. Ele diz: meu Deus, mas isso foi considerado? Foi. Porque coisas tão pequenas são consideradas. Quando você ficou aquele dia com a criança que a mãe precisou lá trabalhar e precisou deixar contigo por 2 horas, teve um peso extraordinário na sua vida. Você foi buscar a criança no colégio, foi buscar o jovem na faculdade, aquilo tudo será que sim, porque tudo que nós fazemos de bom, de belo, de justo, para alguém, e aí tem uma coisa importante: para alguém, tem um peso extraordinário em nossas vidas, porque nossa vida é de relação, e na vida de relação vem a segunda pergunta que nos farão na espiritualidade: meu irmão, minha irmã, o que fizeste para que a vida dos irmãos que conviveram contigo fosse melhor, fosse mais bela, fosse menos penosa, fosse mais tranquila, fosse mais afável? O que fizeste para melhorar a vida das pessoas que conviveram contigo, sejam na condição de familiares, o próximo, o mais próximo? E aí estão os grandes desafios, geralmente, em nossas vidas. Mas todas as pessoas com as quais nós estamos convivendo,
E temos oportunidades ímpares em nossas vidas de ajudá-los sobre todos os aspectos. E cada coisa que nós fizermos para o próximo será considerado, computado a nosso favor e nada se perderá. Porque a contabilidade divina é extraordinária, é prática. E a terceira pergunta: o que fizeste por ti, o que fizeste pelos outros? O que fizeste para o mundo que te acolheu, para a tua sociedade que te recebeu, para esse planeta extraordinário que te acolheu, para esse crescimento, para essa evolução sua? O que fizeste para que o mundo fosse melhor? Essas são as perguntas que nos serão feitas em nossas vidas quando nós retornarmos. Quando? Tomara que daqui a bastante tempo ainda, né? Nossa visão de vida é: eu quero desencarnar, voltar à espiritualidade quando estiver velhinho, já tendo visto os filhos, os netos todos já crescerem. Como será bom se isso acontecer? Melhor ainda será se nós chegarmos nesse ponto e falarmos quanto a gente pode ajudar, quanto a gente pode contribuir, quanto a gente pode fazer para que todas essas pessoas estivessem melhores, para que os familiares estivessem melhores, tanto melhor. Mas como nós não sabemos, por isso que o nosso tempo é agora. Pode não haver todo aquele tempo que nós pensamos que age em nossa vida, porque os exemplos estão a todo momento nos dizendo: não há nenhuma garantia que nós retornaremos ao plano espiritual, retornaremos quando estiver na programação, desde que não façamos loucura, que loucuras que venhamos a fazer, que nos levem antes ao plano espiritual, aí seria realmente pior ainda, porque além de não fazer o que devemos fazer, retornamos ainda antes, aí é mais complicado ainda. Mas se nós fizermos tudo certo, vai depender da programação das nossas vidas, e é aí que nós precisamos agir, precisamos trabalhar, precisamos nos melhorar, nos modificar. O nosso tempo é agora, porque amanhã pode ser tarde demais e nós podemos vir a perder uma oportunidade maravilhosa em nossas vidas. Por isso que precisamos começar a pensar com mais profundidade, aprofundar as reflexões, porque essa mensagem vem para nos trazer novos horizontes, novas percepções de vida, novas metas ao serem alcançadas. Essa mensagem é extraordinária. 2 dias antes da chamada última ceia, Jesus estava com seus discípulos na Palestina, na província da Judéia, e na Judéia o Templo de Salomão, também conhecido como Templo de Jerusalém. 2 dias antes da chamada última ceia, na terça-feira hoje, chamada da Semana Santa, na terça-feira. E ao saírem do templo, os apóstolos olham e ficam maravilhados, dizendo: mestre, vê, mestre, que construção esplêndida, vê essas colunas, vê essa arquitetura, não é algo de extraordinário, mestre? E era, arquitetonicamente falando, algo de extraordinário o Templo de Salomão em Jerusalém, na Judéia. Algo de extraordinário. E o mestre olha para eles e diz: tempo haverá em que não restará pedra sobre pedra dessa construção que vocês estão vendo. E eles ficam um pouco perturbados com isso e vão caminhando acompanhando o mestre. E ele vai para um local chamado Horto das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras. Senta-se a uma pedra que estava ali, em plena natureza, e os discípulos dizem: mas mestre, fala-nos mais a respeito do que acabaste de dizer, que não estará pedra sobre pedra, de algo que parece tão sólido, tão bem edificado. E nesse momento Jesus então profere o chamado sermão profético, quando ele diz que coisas acontecerão no mundo e pedra sobre pedra não restará, referindo-se à materialidade, porque a materialidade hoje, por maiores que sejam as edificações materiais, elas não irão durar eternamente.
Mas ao dizer isso, e prever algumas coisas que aconteceriam num futuro distante daquela época, num futuro que nós estamos vivendo hoje, dizendo que grandes cataclismos ocorreriam em nosso planeta, ou furacões, tufões, vendavais, maremotos, terremotos, tsunamis, que não era empregada essa palavra na época, mas essas coisas aconteceriam, porque no momento de uma grande transição, uma grande transformação moral pela qual passaria o mundo, essas coisas aconteceriam. Mas ao mesmo tempo em que ele dizia das coisas difíceis que passariam, com isso, aprofundando o entendimento, nos querendo dizer, todas as coisas materiais, por mais importantes que sejam, um dia ruirão. Elas não se eternizarão, as coisas materiais. Um dia não restará pedra sobre pedra, materialmente falando, porque o que é material é importante no seu momento, no seu tempo, mas não eternizará. E com isso ele queria dizer, o que eternizará então? É um outro conhecimento que nós temos que ter, uma outra edificação. Essa outra edificação não ruirá, não será abalada por nenhum cataclismo, por nenhum fenômeno da natureza, porque essa edificação existirá para sempre em nossas vidas. E Jesus falava então da edificação moral, edificação espiritual, que nós precisávamos já naquele tempo, e falando dos tempos de hoje, da grande edificação moral em nossas vidas. As construções materiais ficarão aqui, no mundo da matéria, mas as edificações espirituais e morais, essas nos acompanharão durante todo o tempo que nós, como espíritos imortais, levaremos para sempre em nossas vidas. Então, nos dizendo da perenidade de uma situação, da eternidade de outra, da situação que é passageira, que é efêmera de um lado, e das grandes conquistas que serão eternas de outro lado. Desde aquela época, nos chamando a essas reflexões, a esse aprofundamento. Haverá tempos difíceis? Sim. Haverá grandes dificuldades na Terra? Também. Haverá situações de grande dor, de grande sofrimento? Também. Mas isso tudo passará. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque a perseverança é sinônimo de fé, de acreditar, de crença e de esperança, porque dias melhores virão. Então, nessa mensagem de Jesus, aprofundando-nos na essência desse ensinamento, mais do que nunca nos dias de hoje, nós precisamos começar a pensar nas edificações morais e espirituais em nossas vidas. Porque as outras, todas ruirão. Tantos monumentos, tantas edificações que o mundo já conheceu e que não existem mais, porque elas passarão. Mas, como espíritos imortais, as edificações morais e espirituais, essas não passarão nunca. Esse é o grande convite que Jesus nos faz a todos. E nesse momento, em especial, nesse mês, porque esse mês é especial para o planeta Terra, registra a espiritualidade, que no mês de dezembro, as equipes espirituais envolvem o nosso planeta numa vibração diferenciada, numa vibração de paz, de harmonia e de amor. E nós não podemos ver essa vibração, mas conforme o nosso estado, nós podemos sentir essa vibração. E isso é feito todo final de ano com uma finalidade, com um objetivo muito importante. Porque sempre ao final do ano, nós relembramos justamente a vinda de Jesus até nós. Então, quando eles vêm trazer essas vibrações, que segundo eles, da espiritualidade, tornam o nosso planeta mais brilhante,
como se estivesse envolto numa atmosfera radiante. São essas vibrações que a espiritualidade nos traz para que possa atuar no nosso coração, mas sempre passando pelo nosso raciocínio, né? Porque aqui uma via de mão dupla deve estar em constante indo e vindo. O raciocínio, o entendimento, o coração, o sentimento, entendendo e sentindo, as coisas se alargam para nós. Então, nesse momento, acontece isso para nos chamar a reflexões mais profundas a respeito da vida de Jesus na Terra, a respeito da sua mensagem, que é de transformação para todos nós. Então, esse é o momento, esse é o mês especial para o nosso planeta. Estar com as pessoas é sempre maravilhoso. O convívio familiar, o convívio dos amigos, tudo isso é muito bom, muito importante, porque vivemos num mundo de relação. Mas, em especial, nesse final de ano, nós devemos voltar, direcionar os nossos pensamentos ao significado maior, que é a vinda de Jesus à Terra. A sua mensagem, que é o que de mais extraordinário conhecemos. O seu Evangelho, que é o maior código de moral que o mundo conheceu até hoje. Esse é o grande convite que a espiritualidade nos faz nesse mês de dezembro. Fazendo esse abraço fraterno espiritual, como eles fazem, modificando a atmosfera psíquica ou a psicosfera do nosso planeta, para nos chamar a essas reflexões. Precisamos cogitar a respeito da mensagem, abri-la, sempre pensando, diante de mim está uma obra extraordinária, e é tão importante que nos foi trazida por Jesus. O Espírito mais importante que esteve conosco até hoje. Nos trouxe pessoalmente. Deixe conhecer essa mensagem, passando sempre por essas duas vias, da reflexão e do coração, porque assim nós vamos entender em profundidade essa mensagem. Então, o grande convite que nos é feito, sempre todo final de ano. Tudo é importante. Isso é o essencial do nosso fim de ano. Eurípides Barçanufo, um espírito extraordinário que esteve conosco poucos anos, porque ele ficou muito pouco tempo conosco e retorna, ainda tão jovem, a um plano espiritual. Nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Professor, pedagogo, farmacêutico, exerceu um trabalho extraordinário conosco aqui na Terra. O seu trabalho de dedicação às pessoas foi praticamente total. Claro que era um espírito que já trazia uma evolução moral e espiritual do seu passado. Se nós retornássemos, só acompanhando um pouco a trajetória desse espírito, Eurípides Barçanufo, nós vamos encontrá-lo lá no século II, depois de Cristo, quando, na cidade de Lyon, a mesma cidade onde nasceu o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que foi uma cidade que logo assumiu e trouxe para si os ensinamentos do Cristo, do cristianismo, mas por trazer para si, para a cidade, para os habitantes, os ensinamentos do Cristo, foi muitos mártires, muitas pessoas foram ali presas, perseguidas e martirizadas. Por esse motivo ela é conhecida como a cidade dos mártires, porque as perseguições aos cristãos dos primeiros momentos, aos trabalhadores das primeiras horas, foi muito intensa. E esse espírito viveu exatamente nessa época, final do século I, segundo século, depois de Jesus estar conosco. E a sua passagem aqui na Terra é registrada numa obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e por intermédio do Espírito Emmanuel, veio nos trazer como foi o movimento do cristianismo nos seus primeiros momentos tão importantes para nós. Nesse final de ano, nós também faríamos uma sugestão: conheçamos essas obras do Espírito Emmanuel, que vão se reportar aos primeiros momentos do cristianismo aqui na Terra. Possamos ler há 2000 anos um livro extraordinário,
que vai nos falar a respeito do senador Publio Lentulus e do espírito da maior envergadura moral que nós tivemos oportunidade de conhecer, que é Lívia. É importante nós conhecermos esses companheiros na evolução do nosso planeta. 50 anos depois, que é a segunda obra, temos Paulo e Estevão, que é uma obra das mais extraordinárias. Nós tomamos conhecimento até hoje. O livro Renúncia, que vai nos falar do espírito de Alcíone. Extraordinária obra para ser lida agora nesse mês de dezembro, para ver a grandiosidade desses espíritos conosco aqui na Terra. Mas a obra que nos referimos chama-se Ave Cristo, porque é nessa obra que esse espírito vai se fazer presente como um escravo, chamado Rufo ou Rufus, que naquele momento, entendendo a mensagem de Jesus, torna-se cristão. E em tornando-se cristão, pela perseguição romana, passa a ser perseguido. E em sendo perseguido, é preso. E em sendo preso, é levado ao martírio. E aí era preciso muita fé, era preciso muita convicção, porque a crueldade nos círculos do martírio, até hoje, causam profunda comoção. Somente tomar conhecimento daquela realidade tão triste e tão cruel daquela época. Prendem Rufo, um escravo, e trazem, estando preso, vão amarrá-lo junto a um potro selvagem, e era uma das mortes mais difíceis, porque ao dar um tapa no animal, ele saía desabalado da carreira, e a pessoa amarrada por aqueles caminhos pedregosos, a morte era horrível. Chamam-no e fazem uma proposta para ele. Rufus, se tu abjurares, se tu negares este que morreu crucificado, a quem tu chamas de Jesus, se tu abjurares e negares ele, tu estarás salvo, tu poderás voltar às tuas atividades. Ele diz: não, porque quem conhece Jesus, conhecer em profundidade, conhecer a sua mensagem, a sua natureza, os seus ensinamentos com essa profundidade da cogitação, quem conhece Jesus dessa forma, jamais será o mesmo. Jamais. Ele diz: impossível abjurar a esse homem que modifica a minha vida, modifica a minha existência. Não posso abjurar a ele. Aí o que fazem? A crueldade humana chega a níveis inconcebíveis. Trazem a sua família, a sua mulher e seus filhos, e dizem: se tu abjurares, não libertaremos somente a ti, mas libertaremos também a tua família, e poderás ir embora com ela com tranquilidade. Basta tu abjurares. Porque ele era, apesar de escravo, era uma pessoa muito influente, exercia uma influência muito grande sobre as demais pessoas. E se ele renegasse, todas aquelas pessoas que acreditavam nele também iam arrefecer, né? Uma coisa assim, né? Não saiu, mas iam diminuir, minorar o seu ímpeto, a sua forma de seguir, na verdade, né? E arrefecer, na verdade, o seu ímpeto em continuar seguindo ele, consequentemente, a Jesus. Trazem a sua família e dizem: se abjurares, tua mulher e teus filhos também estarão livres. Que momento, né, gente? Que momento. Coloquemos-nos nós diante dessa situação. É muito difícil. Aí é preciso muita convicção, é preciso muito entendimento, é preciso ter feito profundas cogitações a respeito desse homem, Jesus, a respeito dessa mensagem. O seu evangelho que ele nos trouxe para nos dar essa força inquebrantável, porque a força inquebrantável é só diante das grandes dificuldades que nós vamos saber se as temos ou não. Coloquemos-nos hoje na situação de Rufus naquela época. E ele olha e diz: não. Não obstante, sabendo já da transitoriedade da nossa vida material, sabendo da grandiosidade e da perenidade da vida espiritual, diz: não.
Estamos juntos. Se nos separarem, um dia nos reencontraremos das plenitudes espirituais. Porque aí está a verdadeira essência da vida. Ele diz: não renegarei, não abjurarei ao Mestre. Porque quando o seu ensinamento adentra a nós, é inamovível em nossas vidas. Então morrerás, e tua família será vendida, e ficarão como escravos durante até o final da existência. Que dificuldade para o Rufus. Mas nesse momento, aquele que ele diz que não abjura, então ele diz: ali está o comprador da tua família, fará com ela o que ele achar que deve, com a tua mulher o que ele entender que deva, e com teus filhos a mesma coisa. E ele mantém-se perseverante. Mas se a crueldade humana ainda é exacerbada, a clemência e a bondade divina também sempre vai ter acesso a nós, porque aquele que havia comprado a sua família chega perto dele, já estava caído, ajoelhado ao chão, e dá um tapa violento no seu rosto, e ao dar o tapa chega perto dele, segura-o pela gola, pelo colarinho e diz: meu irmão, morre em paz. E eu também sou cristão, e eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar dos teus filhos, para que eles tenham dignidade nessa vida, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. Morre em paz. Ele olha para aquele homem, emociona-se, como não poderia deixar de ser, faz a sua prece, e a pessoa dá uma forte palmada no cavalo. Ele sai desabalada a carreira, para depois, horas mais tarde, os amigos piedosos saírem recolhendo os seus despojos, e assim volta ao plano espiritual Rufus. Mas aí o Espírito Emmanuel nos traz ao final do livro esses todos que morreram nas arenas, esses todos que morreram nos círculos dos martírios, e em especial agora, nessa obra Ave Cristo, uma cena extraordinária, porque eles diziam que quando os gladiadores iriam entrar nas arenas, e sabiam que ali morreriam, porque o gladiador que entrasse morreria. Então ele fazia uma saudação dizendo: Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. E o Espírito Emmanuel nos diz ao final da obra Ave Cristo, e ao sair, depois do grande martírio, ainda na arena, multidões espirituais cercando aqueles mártires, trazendo um grande estandarte, dizendo: Ave Cristo, aqueles que viverão eternamente te glorificam e te salvam. É assim então que a obra Ave Cristo nos apresenta os grandes mártires sendo recebidos pela espiritualidade, e eles dizendo: Ave Cristo, esses que viverão eternamente te glorificam hoje e sempre, e também te saúdam. Esse foi o Rufus que viveu aquela época. Mas agora, voltando para o nosso encerramento, já quando Eurípides Barçanufo, uma noite, trabalhando entre a escola, entre a sua botica, porque trabalhava na manipulação de medicamentos, que os fazia sem cobrar. As pessoas iam procurar, ele fazia, manipulava, entregava a medicação para as pessoas. Uma noite ele teve um sonho. Eurípides Barçanufo tem esse sonho. Ele tem um sonho, em vez de se ver desprendido do corpo físico, como acontece todas as noites, na libertação parcial do nosso espírito ao organismo pesado e denso, e ao se libertar, o seu espírito vai a uma região do plano espiritual que ele descreve como sendo de uma beleza que ele nunca tinha visto nada igual. A vegetação, os pássaros, as flores, o céu, o sol, era diferente de tudo que ele tinha visto até hoje. E ele fica então embevecido e começa a caminhar para aquela região. E ao caminhar, ele vai indo num lugar que ele não sabe aonde, mas sabe que algo o atrai, como se fosse uma força magnética, que ele não sabe ver, mas sabe nem explicar, mas sabe que simplesmente o atrai. E ele vai caminhando.
ao encontro daquela força magnética que o atrai. Depois de atravessar vales, atravessar locais, ele vê ao longe um homem sentado, uma túnica branca, sentado na relva. E ele vai se aproximando daquele homem. E quanto mais se aproxima, mais ele percebe que a vibração vai dominando-o em emoção. Ele não consegue explicar de onde tamanha emoção. Quem era aquela pessoa que o atrai com essa intensidade, com essa vibração? E ao chegar mais perto, imaginemos daqui a parede que está ao fundo. Ao chegar, ele olha para aquele homem e ele percebe que ele está diante do Mestre Jesus. Está numa atitude de oração, de reflexão, e tenta chegar mais perto, dá alguns passos a mais, mas não consegue. Fica como se estivesse chumbado ao solo. Mas ele percebe que o Mestre está chorando. E olha e diz: Senhor, tu estás chorando? E o Mestre olha para ele e diz: sim, meu filho, eu estou chorando. E ele tenta chegar mais perto, não consegue, e diz: mas Senhor, com certeza tu estás chorando por aquelas pessoas que não te conhecem, por aquelas pessoas que não conheceram a tua mensagem, que não conheceram o teu Evangelho. É por ele que tu choras, Senhor, é por eles. Ele diz: não, meu filho, não é por eles que eu choro, mas eu choro justamente pelas pessoas que me conhecem, pelas pessoas que conhecem o meu Evangelho, que conhecem a mensagem, mas não fazem nada para modificar a sua existência. A mensagem não chegou ao seu coração para que eles pudessem modificar e começar a praticar. Isso que é o mais importante da mensagem. E ao receber essa resposta de Jesus, automaticamente ele recebe um impacto no seu peito, no seu coração, e automaticamente ele retrocede. Rapidamente volta ao seu quarto e desperta no seu pequeno e simples quarto humilde, mas com aquela impressão muito forte. Jesus não chora por aqueles que não o conhecem, não conhecem a sua mensagem, mas chora por aqueles que o conhecem, mas que não praticam o seu Evangelho. E a partir daquele dia, ele não pôde mais conciliar o sono e passa em profundas reflexões até o dia amanhecer. Quando o dia amanhece, ele rebalta a sua vida, a sua existência, e faz até o último suspiro da sua existência terrestre uma obra de amor, de amparo, de assistência, de socorro, de auxílio aos demais irmãos em dificuldade da terra, para voltar ainda muito novo ao plano espiritual, às claridades maiores, mas plenamente justificado, entendeu a grande mensagem. E o que é importante em nossas vidas? Conhecer é o primeiro passo. Entender a beleza e a sublimidade da mensagem é o segundo. Internalizar para dentro de nós é o terceiro. Mas o passo mais importante é colocarmos em prática esses ensinamentos de Jesus. Temos que ser perseverantes e perseverar até o final, porque as dificuldades passarão em nossas vidas. Se passarmos bem pela dificuldade, seremos vitoriosos. E vitoriosos retornaremos ao plano espiritual. Quanto maiores as dificuldades, maiores os méritos no nosso retorno à espiritualidade. Para isso precisamos perseverar. Meus amigos, meus irmãos, que esse Natal seja diferente para nós. Que tenha um convívio com as pessoas amigas e queridas do nosso coração. Reunamos-nos com elas, confraternizemos com elas, mas não esqueçamos o grande convite que a espiritualidade nos faz, em que rememoremos o verdadeiro significado dessa data, desse homem extraordinário, que
há mais de 2000 anos esteve conosco, que nos trouxe essa mensagem incomum para nós. O nosso momento é de conhecê-lo. Conhecer Jesus é entrar na intimidade do seu pensamento, dos seus ensinamentos, na essência da sua mensagem. E ao praticar, aí nós podemos dizer que conhecemos o Mestre e estamos sendo um dos trabalhadores que Ele espera que nós sejamos. E dentro das horas do dia, essa é a nossa hora. Como nós não sabemos quando retornaremos, o nosso trabalho é agora, é nesse momento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a Lúcia pelo convite. É sempre uma alegria estar nessa casa. Muito obrigado a todos pela atenção, pela presença. Muito obrigado. E o ano que vem possamos ter outras oportunidades de estarmos juntos, né, Lúcia? Muito obrigado a todos os companheiros da casa, os frequentadores. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos envolva em muita paz e possamos fazer aquilo que nos compete como espíritos encarnados aqui na Terra. E para encerrar, gostaríamos então de relembrar Francisco Cândido Xavier, que deixa uma frase tão linda. Nós podemos ver assim que adentramos a casa. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, posso começar agora e fazer um novo fim na minha existência, porque isso sempre está sendo oferecido a cada um de nós. É uma mensagem belíssima. Mas é um Chico, mesmo pelas suas mãos abençoadas, e por um companheiro espiritual, que foi padre aqui nessa existência, José Silvério Horta, ele nos traz o seu poema, intitulado Prece. Nós gostaríamos de refletir com os amigos e irmãos aqui presentes a beleza do seu poema e da sua prece. Então nos diz o Espírito José Silvério Horta, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier: louvado seja, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, mesmo assim nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno reino. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta. E que a tua doutrina santa, vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, caminhar incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre excelso da verdade, onde sempre e em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no templo do nosso coração. Que Deus e Jesus